Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Dia a Dia com a Palavra. Eu sou o Padre Renato Andrade e nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, quero meditar com você a Palavra de Deus nessa oração. Por isso, iniciemos o dia de hoje, continuando rezando nessa semana pelas vítimas das enchentes em Petrópolis. Nós todos nos unimos, nos solidarizamos, pedindo por aqueles que mais precisam agora. Pedindo que o Espírito Santo conforte o coração dos enlutados, dos desesperados. O Espírito Santo pode chegar em lugar que nós não podemos. Por isso, rezando também pelas autoridades municipais, estaduais, federais, para que aqueles que têm nas mãos o poder de governo possam entrar em comum acordo e ter sempre diante dos olhos o bem comum, aqueles que mais precisam. Por isso, iniciamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Tomando o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, esse capítulo 9, segundo Marcos, é uma continuidade do Evangelho de ontem. Nós ouvíamos Jesus falando do ciúme dos discípulos, e ele terminava o Evangelho dizendo: quem não é contra nós é a nosso favor. Hoje, na continuidade desse mesmo discipulado, trazendo ao coração dos discípulos exortações e conselhos muito importantes, Jesus traz vários temas que vão se desenvolvendo nestas sentenças. O tema
da generosidade, o tema do escândalo, né? O tema dos objetos, dos instrumentos que nos levam ao pecado. Comecemos pensando no primeiro exemplo que Jesus cita. Ele cita um copo de água. Ora, que coisa mais simples que é um copo de água, não é mesmo? Mas Jesus une à simplicidade desse objeto uma promessa. Ele diz: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que não importa o que se ofereça, o quanto se ofereça, porém, o amor com que oferecemos cada coisa. Aqui, esse porque sois de Cristo, é esse fazer aos outros por amor de Cristo. Fazer aos outros como se nós fizéssemos ao próprio Cristo. Ainda que seja só um copo de água. Ainda que seja apenas um pedaço de pão. Ou seja, olhar o Cristo naquele que recebe. E sempre quando eu reflito sobre isso, quando de antemão eu imagino Cristo recebendo aquele copo de água, eu vou dar sempre o melhor, porque é para Cristo que eu estou fazendo. A motivação espiritual é Cristo. Olhar Cristo no outro é a nossa motivação para a caridade. Porque pode acontecer também de fazermos muitos gestos caritativos, mas se esses gestos não são por amor a Cristo, podem ser e se tornar uma caridade fingida, forçada, interesseira, vaidosa. Aqui Jesus explica bem, é só um copo de água, sim, mas por Ele eu vou fazer o melhor ao meu próximo. Depois o segundo exemplo que Jesus cita no Evangelho, a segunda exortação, a segunda palavra do Evangelho, é a palavra do escândalo, o tema do escândalo, um tema forte, né? Jesus diz então que é um tema perigoso, ou seja, a nossa atitude pode ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Podemos arrastar os outros a fazerem o mal. Por isso, o tema do escândalo é um tema tão presente no Evangelho. Jesus vai dizer com muita clareza isso. Ai daqueles por quem acontecem os escândalos. Seria melhor que fosse jogado no mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai daqueles que produzem escândalo. E aqui, Jesus não está falando de escândalo simplesmente de uma pessoa que tenha um temperamento mais forte, ou o volume na voz, em que diante de um fato ela possa escandalosamente, esbravejar e etc. Como costumamos usar essa palavra, Fulano estava fazendo um escândalo ali. Não, Jesus não está falando disso, ele está falando de escândalo no sentido grego da palavra, escandalon, que quer dizer pedra de tropeço. Jesus está dizendo que à medida em que a nossa vida, ela não é um bom exemplo, pai, mãe, educador, de alguma maneira aquele que é líder religioso, líder político, líder civil de alguma área da sociedade, à medida em que a nossa vida não é um bom exemplo, nós somos pedras de escândalo para os outros. E mais ainda, quando unidos a Ele pela nossa fé, somos chamados cristãos, e se a nossa vida não é exemplo de um cristão, nós somos pedras de escândalo. Jesus diz isso, Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Deus nos livre. E assim termina o Evangelho de hoje, Jesus mostrando as partes do nosso corpo, os membros do nosso corpo, que podem
nos levar ao mal, ao pecado. Ele diz: se a tua mão te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, né? Ou seja, não é propriamente da parte do corpo, do membro físico que ele está falando, mas aquilo que eu coloco diante dos meus olhos. A conversão passa radicalmente por uma decisão. Assim também os meus pés, se o teu pé te leva a pecar, não está falando meramente do membro físico do nosso corpo, ele está falando qual é o caminho que você tem andado, onde você tem dirigido os teus passos. Se onde você passa tem te levado para o mal, sai dali, desvia o caminho, vai por outro caminho, muda a rota. É isso, se o teu pé te leva a pecar. E a mesma coisa ele vai dizer da mão, dos pés, dos olhos, né? Se a tua mão te leva a pecar, corta. A maldade, ela brota do coração do homem. Por isso, não é o membro físico que Jesus está exigindo aqui, que tiremos de nós, né, numa mutilação voluntária, nada disso. Mas aquilo que te leva ao pecado, as situações, as ocasiões. Colocar-se em ocasião de pecado, já é pecado. Se voluntariamente uma pessoa sabe, eu sei que aqui para mim é ocasião de pecado, e você permanece ali, você já está pecando, ainda que não se consuma. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, hoje, diante desses temas trazidos pelo Evangelho, vamos pedir ao Senhor que a nossa vida seja de fato sal da terra, que a nossa vida dê tempero, que a nossa vida dê gosto, que o nosso exemplo, que a nossa companhia na família, no trabalho, no meio dos nossos amigos, que a vida deles tenha um gosto melhor com a nossa presença lá. Pergunte-se hoje sobre isso. Os ambientes onde eu tenho frequentado têm sido melhor com a presença do Cristo que eu levo, do Cristo que eu creio, do Cristo que vai comigo? Ou as minhas atitudes têm escondido o Cristo? Pense nisso no dia de hoje. Que o Espírito Santo te ilumine, que Nossa Senhora interceda por você, para viver um dia cheio da graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Consagrando o nosso dia a Nossa Senhora, digamos: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Desça sobre a sua vida e a dos seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.